Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria que eu venho mais uma vez dar continuidade à nossa série de devocionais que buscam trazer um pouco de esperança, de fortalecimento e de encorajamento para a minha vida e para a sua vida nesses dias em que nós temos vivido. E é claro, baseados sempre na Palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e de prática para todos os momentos que nós vivemos e enfrentamos. Bom, a nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8. Jeremias 17, de 5 a 8. E diz assim a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana. É como o arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Eu quero convidar você para um tempo de oração, pedindo a Deus que possa nos dirigir nesse momento de reflexão sobre a sua palavra. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e tem sido Deus que tem nos sustentado e nos mantido, Deus. Mesmo em dias difíceis, em dias de grandes aflições, é no Senhor que temos depositado a nossa força e a nossa esperança. Pedimos neste tempo, Deus, de palavra, que o Senhor venha abrir os nossos corações, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, para que nós possamos entender a Tua palavra, guardá-la em nosso coração e praticá-la todos os dias, para não pecarmos contra o Senhor, Pai. Sê conosco neste tempo. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, Jeremias é certamente um dos profetas mais conhecidos acerca de quem a Bíblia fala. E ao contrário do que muitos pensam, Jeremias viveu em um período muito conflituoso, muito tenebroso, muito difícil da história da humanidade. E ele foi levantado por Deus justamente nesse contexto de dificuldade para anunciar ao povo de Deus arrependimento, para fazer com que o povo de Deus, a nação de Judá mais especificamente, se inclinasse, voltasse o seu coração para Deus. Bom, a vida de Jeremias, ela não foi uma vida fácil, nem na sua vida particular, e muito menos no ministério que ele desenvolveu. Jeremias passou por momentos de crise, Jeremias passou por momentos em que a mensagem que ele pregou, que ele passou, foi refutada, foi rejeitada, ele foi humilhado em alguns momentos, ele enfrentou momentos de grande dificuldade na sua vida, mas entretanto, ele seguiu a carreira que lhe havia sido proposta por Deus. Ele pregou a palavra, ele pregou a mensagem de Deus, ele cumpriu a vontade de Deus no seu tempo e para a sua vida. E os versículos que nós lemos mostram justamente fazem uma comparação drástica, onde Deus compara, onde há uma comparação entre aqueles que confiam nos homens, aqueles que confiam nas coisas deste mundo, aqueles que confiam em bens, em pessoas, em tesouros, em riquezas, aqueles que colocam a sua confiança, a sua força em si mesmos, e aqueles que confiam em Deus, que depositam a sua confiança, a sua alegria, a sua esperança apenas em Deus. A gente percebe aqui pela leitura que a diferença, as consequências, de ambos os atos é também uma consequência muito drástica e muito diferente, tanto para um lado quanto para outro.
E nós então precisamos entender, né, o que essa palavra está nos mostrando, na importância de nós vivermos na dependência de Deus e de confiarmos somente nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Sejam momentos bons e sejam também momentos ruins. Então eu quero convidar você para que nós possamos meditar um pouco neste texto e identificar aqui alguns ensinamentos, algumas lições que nós podemos trazer para a nossa vida nestes dias, neste tempo que nós temos vivido. E o primeiro ensinamento que eu vejo neste texto é que a nossa confiança ela deve estar em Deus, porque Ele é incomparável. Quando ele fala aqui, o profeta fala, a palavra nos leva a depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Ela não está falando de nós confiarmos em algo passageiro, em algo que tem fim, que tem prazo de validade, em algo totalmente limitado. A palavra está falando de um Deus que é Deus muito antes de todas as coisas que existirem. De um Deus que governa muito antes da terra vir à existência, do mundo que nós conhecemos vir à existência. Está falando de um Deus que está acima de todas as coisas. Está falando não de um ser limitado, pequeno, de algo que é passageiro, mas de um Deus que é eterno, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, de alguém que não muda, de alguém que não passa, de alguém que não está limitado a situações, a circunstâncias e a lugares. O nosso Deus, ele é incomparável. Jeremias está falando a um povo que estava depositando a sua confiança em falsos deuses, em deuses criados e moldados por mãos humanas. Jeremias estava falando para um povo que estava colocando a sua confiança em pessoas naturais e comuns, tão falhas, tão frágeis e tão pequenas. Jeremias está falando a um povo que colocava a sua esperança e a sua confiança nos bens e nas riquezas, e que havia se afastado de Deus, desse Deus que é maravilhoso. E eu e você somos convidados a confiar em Deus por tudo aquilo que Deus é. E o nosso Deus, ele é incomparável, o nosso Deus, ele é maravilhoso. E ao contrário de tudo que nós vemos, Deus, ele é eterno, Deus não passa, as pessoas passam, as coisas passam, mas Deus continua, Deus permanece vivo, poderoso, Ele é fiel e Ele é soberano. E certamente nada sai do controle das mãos deste Deus maravilhoso em quem nós temos crido. Por isso nós somos chamados a confiar em Deus, porque o nosso Deus, Ele é incomparável. Não há nada e não há ninguém que se compare ao nosso Deus. O segundo ensinamento que eu vejo nesse texto é que a nossa confiança deve estar no Senhor, porque quando nós confiamos nele, nós somos alegres, a nossa alegria é certa. Perceba bem que ele começa falando que feliz é quem confia no Senhor. Sabe, quando a nossa alegria e a nossa esperança está depositada no Senhor, quando nós temos no Senhor a força e a expectativa, a esperança para a nossa vida, para a nossa caminhada, quando Ele é tudo para nós e em nós, nós então entendemos que nada neste mundo pode nos abalar, nem mesmo as situações adversas, das quais nós certamente estamos sujeitos e enfrentaremos no decorrer da caminhada. Sabe, quando Deus é a nossa alegria, quando Deus é a nossa esperança, quando Deus é a nossa motivação, nós não temos por que temer, nós podemos confiar e crer, porque o nosso Deus, Ele é um Deus incomparável e Ele é um Deus maravilhoso. Perceba você que quando a nossa alegria está em Deus, nós não tememos nem mesmo os sofrimentos que a vida pode nos trazer, porque o nosso Deus, Ele que é a nossa alegria, Ele suportou e venceu todos os sofrimentos. Perceba que a nossa alegria venceu este mundo. Perceba que a nossa alegria venceu o inimigo das nossas almas.
Perceba que a nossa alegria venceu a morte. O nosso Deus vive e governa. Ele nos sustenta, Ele nos edifica, Ele nos santifica, Ele nos separa para sermos seus. E quando nós entendemos então que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa esperança no Senhor, nós encontramos nele a plena e verdadeira satisfação da nossa vida, a mais plena e satisfatória sensação que nós temos na nossa caminhada, muito maior e muito melhor do que aquela que nós depositamos nas pessoas, nos bens, nas coisas, porque todas essas coisas encontram um fim, mas o nosso Deus não, Ele é eterno. E quando nós colocamos nele a nossa alegria, a nossa esperança, quando esse Deus passa a ser tudo para nós, nós certamente sabemos que ainda que nós passamos por momentos de lutas e de dificuldades, nós estamos melhor aonde Ele quer que nós estejamos. Quando nós colocamos então a nossa esperança em Deus, quando a nossa esperança está firmada em Deus, nós podemos ter a certeza que nós estamos em segurança, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Então, nós podemos ter a certeza de que quando a nossa confiança ela está no Senhor, nós somos felizes. Nós encontramos felicidade que não cessa, que não acaba, que não termina, porque Deus é a nossa felicidade, Deus é o motivo da nossa alegria. E o terceiro ensinamento que eu encontro neste texto é que a nossa confiança deve estar em Deus, porque os que nele confiam são como árvores frondosas. Nós percebemos que a fala continua dizendo que aqueles que confiam em Deus são como uma árvore plantada junto a um rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Eles não se incomodam com o calor e as suas folhas continuam verdes. Eles não temem os longos meses de seca e nunca deixam de produzir frutos. Perceba que a fala aqui ela não exime de tempos de seca. Ela fala tanto em momentos bons, em momentos de fartura, quanto também em períodos de seca. Ou seja, nós estamos sujeitos a todos esses momentos e certamente nós passaremos por um e por outro no decorrer da nossa caminhada. Mas a nossa certeza é que aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam em Deus, são como árvore que tem as suas raízes sempre umedecidas, molhadas, que tem todos os nutrientes, as suas folhas elas permanecem verdes e mesmo diante da seca, das provações, das dificuldades, das lutas, das adversidades, que certamente virão, essa árvore continua de pé, essa árvore continua sendo fortalecida, nutrida, edificada e certamente ela continua também dando frutos para a glória de Deus. Por isso eu quero convidar você nesses dias a um tempo de arrependimento. É tempo de voltarmos a Deus. É tempo de voltarmos o nosso coração ao nosso Deus. É tempo de olharmos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É tempo de voltarmos a nossa confiança a Deus, não somente nas coisas deste mundo, não somente nas coisas deste século. Nós temos visto que cristãos estão se desesperando, literalmente se desesperando por causa da economia do país. De fato a economia precisa voltar, de fato os comércios precisam voltar, nós precisamos disso, mas nós não dependemos disso para o nosso sustento. Nós precisamos crer na palavra de Deus e Ele disse que Ele é o nosso sustento, que Ele é a nossa força, que Ele é aquele que nos guarda e que nos livra. É tempo de demonstrarmos fé naquilo que pregamos. É tempo de demonstrarmos a nossa esperança em Deus e o quanto nós confiamos nele. A nossa confiança não está no comércio, não está neste mundo, não está no mercado. A nossa confiança está em Deus e é nele que precisamos confiar e é a Ele que nós precisamos obedecer nesses dias que temos vivido. Por isso eu quero convidar você nesse tempo a confiar em Deus, a descansar em Deus, a desfrutar dessa felicidade, a desfrutar dessa bênção que é estar diante de Deus, desse Deus maravilhoso, desse Deus incomparável, a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, e a ser como essa árvore
plantada junto às águas, a essa árvore cujas suas folhas estão sempre verdes e que mesmo em tempos de seca dá frutos, é alimentada e permanece firme, porque as suas raízes estão alicerçadas em Cristo Jesus, a água da vida. Por isso, eu quero convidar você nesse dia, confie em Deus, descanse em Deus, saiba que Deus tem cuidado de você e que nada, absolutamente nada, escapa do controle dele. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.